Hey galera, aqui é o Jason e mais um vídeo de sinopses aqui, analisando sinopses de vocês. Eu continuo nessa pegada aqui de testar o sistema aqui do programa com a webcam e tal, pra gente conseguir fazer umas lives aqui no canal. Então já comente aí se tá pegando tudo bem, se tá gostando desse estilo de vídeos, e vamos começar aqui a analisar as sinopses de vocês. Show! Vamos para a nossa primeira, supostamente o nome é Wakai Tantei. Há 100 anos antes da história atual, surgiram os humanos com habilidades especiais, que supostamente utilizaram da mesma para fazer um ataque onde assassinaram os detetives do país. Aí ele colocou um X aqui, né? Entre parênteses ele está dizendo que ainda não está decidido o nome desse país, mas ok. Pois os mesmos estavam investigando o caso de um roubo em grande quantia no país deles, ok. Parecia estar surgindo de moradores do país, que é esse país X. A história atual se passa entre Kairo e Hiromi, adolescentes muito inteligentes e com habilidades especiais que irão usar das mesmas para se tornar detetives em um departamento de investigação profissional. Mas e se poucos detetives fossem aceitos e tentarem desvendar o caso do impostor? Não consegui entender essa. Mas e se poucos detetives fossem aceitos e tentarem desvendar o caso do impostor, onde ocorreu um ataque no departamento e todos creem que o dono do ataque está entre eles? E venci na pele de Kairo qual a experiência de ser um infiltrado do outro país praticamente sozinho. Então ele já meio que revelou quem que era? Tá, vamos ver aqui. Eu vou tentar fazer um resumo aqui para ver se eu entendo qual que é a ideia da história. Eu achei estranho ser 100 anos antes de surgirem esses humanos. E aí, beleza. Aí depois, né, de um tempo, tem essa história aí tem detetives que estão investigando essa série de roubo em massa aí nesse país X. Aí a gente tem o Kairo e o Hiromi, que são adolescentes que vão tentar entrar para esses detetives, né? Só que nem todos são aceitos e tal, beleza, mas pelo que eu entendi o lance é que vai ter um impostor e vai ter que desvendar quem é esse impostor. Aí, pelo que eu entendi aqui, já revela que o Kairo é um impostor, que ele é infiltrado desse outro país, né? Eu não consegui entender direito qual que é essa parte, mas vamos tentar trabalhar com isso aqui em mente. Eu acho legal, né, essa ideia, é bem estilo mangá, essa junção, né, você pegar, tipo, detetives e habilidades especiais e aí juntar isso, tipo, a história ela não necessariamente precisa de poderes, de habilidades especiais, mas se é algo que você quer introduzir no mundo, universo, beleza, só toma cuidado para os poderes, eles não, vamos dizer assim, ultrapassarem o que a história a ponto de se perder um pouco. Por exemplo, eu vou usar aqui o caso de Naruto. Naruto, ele tem o lance de serem ninjas. Mas se você pega a mitologia ninja ou algo assim e você compara com Naruto, eles são muito mais soldados, muito mais guerreiros, né? Muito mais focados nos poderes e nas coisas do que realmente em missões ninjas de infiltração. Assassinato, beleza, talvez não fosse ter assassinato propriamente dito, porque é uma história mais infantil, infanto-juvenil ali e tal, mas adolescente não vai pegar temas tão pesados. Mas se você analisar Naruto friamente, os únicos ninjas de verdade são a Ambo, né? Que são a galera ali que realmente trabalha nas sombras e tal. O resto dos ninjas, eles são mais guerreiros, né? Só uma terminologia, chamar de ninja é só um nome. O One Piece, ele já é um pouco diferente, por mais que ele tenha todo um mundo mágico, poderes, etc. Mas a mecânica ali de serem piratas e tal, né? Estarem ali em navios e irem de lugar a lugar e tal. Tem os piratas que são mais parecidos com os nossos piratas do mundo real, né? Que eles vão saquear outras cidades, coisas do tipo. Então eles têm mais... Ele tá mais casado dentro ali do tema pirata. Não, Naruto eu acho que ele foge um pouco do tema ninja e acaba usando ninja só como um nome para definir os personagens, né? É que nem o Cavaleiros do Zodíaco, né? A gente chama de Cavaleiros, na tradução original, se eu não me engano, era Santos, né? São Santos do... Não tem nada a ver com Zodíaco, eu acho, na verdade. Acho que Cavaleiros do Zodíaco, Knights of the Zodiac, eu acho que é assim em inglês. É só tradução ocidental porque ia pegar mal ser Santo Seiya, né? O Santo Seiya, mas são santos... Na tradução, na língua original em japonês são santos, enfim. E aí é o nome que ele usou, né? Porque ele chama quem usa aquelas armaduras, que são armaduras concedidas pelos deuses, então eles são os santos daquele deus. Eu acho que seria alguma coisa assim. Acho que teria que ler em japonês certinho para conseguir entender qual que é a real metáfora, o real nome que ele está usando ali, porque que ele está fazendo daquela forma. De
qualquer modo, então se eu usar detetives aqui, eu me preocupo em os poderes se sobressaírem ao detetive. Qual que é o lance do detetive? É investigar, pegar pistas, catar pistas, fazer deduções, etc. E isso, pelo menos assim, na base, não tem nada a ver com poderes, lutas e coisas do tipo. Dá para encaixar isso, eu só me preocupo em não perder essa parte da investigação, do mistério e tal, e do lance realmente do que define um detetive. O Batman, por exemplo, ele é muito definido como um detetive. Porém, se você assistir os filmes dele, na maioria dos filmes, ele praticamente não é um detetive. Ele é só realmente o conceito que a gente entende de um super-herói justiceiro. Ele é porradeiro, ele sai dando porrada nos outros, ele não investiga nada. Então, se você quer fazer com detetives, eu acho interessante você realmente pegar no que o detetive faz e usar os poderes dentro dessa mecânica aí de detetives e tal, de investigação e esse tipo de coisa, e não extrapolar. Usar lutas, beleza, dá pra fazer isso, só que sem perder o termo detetive, que eu acho que é muito legal. Sobre o personagem ele estar infiltrado, eu não consegui entender qual o objetivo real dele. Se ele quer se vingar, né, porque aqui ele fala do país X, e aí pelo que eu entendi, assassinar os detetives que são desse país que estavam investigando no outro país. Vamos chamar de país X, país Y. Então, os detetives do país Y estavam investigando no país X. Ou melhor, os detetives do país X estavam investigando o país Y. E aí mataram esses detetives. Agora tem dois jovens, que eu não sei de qual país eles são, que estão tentando se tornar detetives também. E aparentemente esse Cairo está infiltrado. E aí eu não entendi se ele quer, por exemplo, achar a resposta desses detetives, né, que foram assassinados, ou se ele quer meio que vingar eles ou algo do tipo, entender o que eles estavam investigando. Eu não entendi se ele está do lado ou contra os detetives que foram mortos anteriormente, né, antes da história começar. Em ambos os casos é interessante para abordar a história de uma das duas formas possíveis. Ou você manter o mistério, né, de quem que é o impostor, de quem que é o intruso, dá para funcionar, apesar de aqui supostamente já estar revelado na sinopse. Ou você ir para o outro lado, que é realmente mostrar ali o convívio dele e aí gerar a tensão dos outros descobrirem que ele é. Se ele é o protagonista da história, ele é o personagem principal que a gente vai acompanhar, dá para trabalhar das duas formas, só que da primeira forma com o mistério fica um pouco mais complicado. É mais difícil de você trabalhar na jornada ali, né? Você fazer tudo aquilo, toda a história, contar toda a história para revelar no final, fica um pouco mais difícil, mas o final fica mais impactante. Fica bem mais legal, porque daí quando chegar naquele momento de revelação, vai falar, caramba, era o personagem que a gente estava acompanhando esse tempo inteiro. Então fica bem legal, apesar de ser mais difícil. Da outra forma, você vai trabalhar o oposto, você vai mostrar, né, que ele é um infiltrado e as pessoas meio que chegando perto de descobrir e tal, e as tensões vão ser causadas nisso. Esse é um modelo um pouco mais fácil de trabalhar, porém aí o final já tem que ser uma coisa completamente diferente, porque a gente não vai ter esse fator do mistério, né, da revelação, do plot twist, para chamar a atenção para o final. Aí tem que pensar num final um pouquinho diferente. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se está gravando aqui certinho. Está. Elements of Mantra. Num mundo onde existem criaturas, né? Falta o plural aí. Criaturas mitológicas e tecnologia, nós iremos acompanhar Aaron, o único elemental em sua família de velocistas e brutalistas. Não sei o que significa. A sua avó, uma elemental caçadora, decide treiná-lo e ensiná-lo a controlar seu poder e ensiná-lo o mantra, uma armadura elemental, porque Aaron está em uma profecia onde ele será o mestre de 4 pessoas que acabará morto. Mas ele promete no enterro de sua avó que nunca irá morrer ou ser derrotado. O cara prometeu ser imortal mesmo? Eu acho que deve ser só no sentido de ser derrotado ou morrer. Ok. Eu sinto que a ideia está no estágio bem inicial ainda, né? A gente tem aqui algumas coisas básicas. Então, um treinamento, uma profecia e uma promessa, né? Esses são 3 elementos bem básicos da história. Como você vai trabalhar esses elementos, eu acho que é o ponto principal aqui de como a gente pode desenvolver esse personagem. Então, beleza, você tem um mundo com criaturas mitológicas. Eu não entendi aí a necessidade da tecnologia, né? Tem armadura elemental, canhão elemental, enfim, eu acho que não tem uma necessidade de juntar tecnologia. Eu sempre falo aqui que quando você vai juntar magia e tecnologia, você precisa de uma apresentação do mundo muito maior, de um desenvolvimento da história muito maior, para a pessoa poder entender ali como que essas duas coisas coexistem e tal. Enfim, eu particularmente acho legal quando junta magia e tecnologia, mas é sempre você tem que dar ali um contexto um pouco maior, tem que desenvolver um pouco mais o entorno e não só a história principal.
Principalmente para histórias mais curtas, isso é um pouco mais complicado. Mas beleza, dá para fazer. Aí o que? Ele vai treinar ali pela sua avó, treinar para quê, né? Ok? Aí o para quê seria essa profecia. Quando se trata de profecia, por ser um tema já bastante batido, a gente sempre tem que pensar em algumas coisas quanto à profecia, que é quem profetizou, existem outras profecias nessa história e como sabem que ele é o carinha da profecia, como tipo chega a ser ele. Então vamos lá, o Harry Potter, ele virou o moleque da profecia depois de ele ter matado o Voldemort lá. Então tipo, o Voldemort morreu quando foi tentar matar ele e a partir daí iniciou-se a profecia. Então a profecia veio a partir de um acontecimento real envolvendo o próprio moleque. Então, beleza, todo mundo sabe que o Harry Potter é o moleque da profecia porque foi, entre aspas, ele mesmo que iniciou a própria profecia. Já tem outras histórias que a profecia é tipo uma coisa milenar e aí quando nasce alguém aí fala, esse é o moleque da profecia, ou vai se descobrir ao longo do tempo, ao longo da história. O lance é que precisa estar muito claro, tipo, você é a pessoa da profecia, por que você é essa pessoa da profecia? Por exemplo, no Naruto tinha uma profecia, que na verdade fica bem tosco no Naruto, particularmente eu acho, que é lá no final da história, aquele lance do... Você tem o Indra e o Ashura, eu acho que era o nome dos personagens. E aí, eles são tipo a essência como se fosse do clã do... Como que é o nome? Do primeiro Hokage, eu não lembro o sobrenome dele agora. E os Uchiha. Então essas duas linhas de clãs vão se enfrentando, são irmãos que vão se enfrentando ao longo da história, o Naruto e o Sasuke serem esses irmãos lá na frente. Enfim, pra mim é uma profecia tosca, principalmente porque ela só foi apresentada lá no final da história, então não era algo que caminhava desde o começo, não era algo que você via e tal. Talvez ela estava desenvolvida ali, porque você realmente tem vários ali dos personagens se enfrentando, né? Mas parecia que tinha muito mais a ver com uma questão ali cíclica da história, já que o Naruto também fala sobre essa questão de ciclos, né? De gerações e gerações. Então, por exemplo, você tem o Orochimaru e o Jiraiya. E eles também têm essa mesma noção. Um que é mais habilidoso, o outro que é mais esforçado, e os dois se enfrentam e são amigos, e se enfrentam rivais, enfim. E eles supostamente não tem nada a ver com essa profecia aí dos Uchiha e dos outros caras lá do primeiro Hokage. Mas eles repetem a mesma história, então eu acho que ficou meio mal encaixado. Mas se você vai trabalhar com uma profecia desde o começo, seja ela uma profecia milenar, seja ela uma profecia que começou a partir de um determinado momento ali e tal, precisa ter muito claro por que aquele personagem é e se ele vai ser mesmo. Porque uma das coisas que dá para ser trabalhada em histórias de profecia é você trabalhar como se a profecia fosse esse caminho, então você está seguindo, interpretando ela dessa forma, e aí quando chega no final da história você percebe que dá para interpretar ela de uma forma diferente, e aí ser a quebra de ponto, né? Seja o seu plot twist. Se aquilo você fala, nossa, eu achava que vinha por aqui, na verdade vem por aqui. Aí cabe uma certa habilidade para você montar o que a profecia diz para poder gerar novas interpretações dela, para poder mudar, para não ficar tipo assim, a profecia era assim, mas a gente esqueceu de comentar que no final dela tem isso daqui. E aí fica tosco porque você está inventando uma coisa nova que não foi dita até então. É o lance que eu falei da profecia do Naruto, que não foi apresentada lá no começo, inventaram ela no final e aí ficou tipo meio, nossa, mas agora vocês vão tirar uma profecia milenar? Agora na história, no finalzinho, nos últimos capítulos da história, você vai inventar que tem uma profecia e que o Naruto e o Sasuke são os caras dessa profecia. Fica meio tosco. Então, trabalhar com profecia, por ser algo que já foi muito feito, é sempre bom tomar cuidado. Vi algumas histórias boas aí que falam sobre profecia. Tem bastante, apesar de que eu não estou lembrando nenhuma agora que não seja do filme de terror A Profecia, que é o que está vindo na minha cabeça agora. Mas eu já citei Harry Potter, acabei de citar. Enfim, tirando o próprio Harry Potter aí, minha esposa falou aqui que eu já falei, né? Enfim, e a última parte sobre ele prometer no enterro da avó que ele não vai morrer ou ser derrotado. Eu acho que é algo legal, mas não algo marcante, assim, delimitante para a história, porque fica um objetivo meio... O objetivo do personagem é não ser derrotado. Pronto, é só ele nunca entrar em nenhuma luta e ele nunca será derrotado, sabe? Tipo... O objetivo de um protagonista, né? Protagonista é o personagem que ele vai agir proativamente, né? Então, tem que ser um objetivo que ele vai buscar ativamente alguma coisa. Então, se a profecia é que ele vai ser um mestre de 4 pessoas, mas acaba morto. Então, é uma profecia meio estranha, meio simples demais até. Então, sei lá, ele é morto pelos pupilos dele, então ele vai tentar não ter pupilos, vamos supor. Ele é um mestre que vai tentar não treinar, não ter pupilos,
E aí ao longo da história ele vai se afeiçoando a algumas pessoas e tendo meio que esses pupilos, e a profecia vai se realizando enquanto ele tenta não realizar ela. Isso pode ser uma boa história para se contar. E aí eu entendi que a promessa dele seria realmente que ele não iria deixar a profecia se realizar. Vamos supor que foi ela mesma que profetizou isso para ele, né? Ela falou, meu filho, você vai ter 4 alunos e você vai ser morto por um deles. E aí quando a véia morre, ele fala, eu nunca vou treinar alunos e eu nunca vou ser morto por eles, eu não vou deixar essa profecia se realizar. Só que aí a gente precisa de algum evento na trama para fazer a trama rodar, porque senão é aquele negócio que eu falei, para ele nunca ter um aluno, para ele nunca ser derrotado, para ele nunca ser morto em batalha, só ele não batalhar com ninguém. Então tem que ter algum evento que faça a história andar para que a profecia comece a se realizar e ele comece a ter que impedir ela de se realizar. Aí envolve elementos da trama que não está aqui na sinopse. Próxima. O autor começa com tentarei ser breve, é porque não é. Vamos lá. Em 2023, a empresa do bilionário Pierre Tesk, chama-se Tesk Technology, ok, criou e patenteou um novo tipo de processadores e assim iniciando a quarta revolução industrial. Ele e sua empresa, na França, viraram o polo tecnológico mais forte do mundo, assim fazendo países exportadores de tecnologia importar mais do que exportar, assim virando um grande déficit, ok, assim virando um grande déficit econômico e gerando uma crise mundial, certo? A Tesla começou a ajudar financeiramente os países que submetiam seus acordos, assim os ajudando a reerguer e virarem potências, mas os que não aceitavam continuavam na mesma situação. Essa dúvida ficou no ar, ser aliado ou não da maior empresa do mundo, mesmo sabendo que isso deixará à mercê de suas decisões. Vários líderes de nações concordaram, mas a população discordou, assim gerando ondas de manifestações e atentados terroristas contra o governo e outros a favor, ok. Mensagem na hora errada. A ONU, influenciada pela Inglaterra e Estados Unidos, precisava de alguma forma de estruturar a Tesk e recuperar o controle sobre o mundo, que eles não são mais tão influentes, né? Que eles não têm mais tanta influência. Com isso, uma organização secreta da ONU chamada CIF criou o The Vault, um grupo terrorista entre aspas, né? Que seria responsável por atacar de forma estratégica a Tesk, se direcionando a sua visibilidade ao mundo. Sua base econômica, tecnológica e militar para de alguma forma destruir. Ok. Aí aqui ele fala que, né, para não estender muito aqui, ele fala que a Tesk também criou meio que um outro grupo e tal, e que eles estão disputando uma guerra ideológica. Não tem certo ou errado, os soldados fazem. Ok, aí ele explica que na história não teria tipo heróis ou vilões, seria uma coisa mais ali no meio termo, né? Ficaria nessa guerra de espionagem. Certo, eu gostei bastante. A ambientação da história está muito bem feita, muito bem montada. O que eu sinto falta na sinopse aqui são de personagens. Eu tenho, então, tipo, ok, eu entendo que os personagens principais vão ser os que vão estar no grupo da CIF e no grupo da Tesk, né? Então são esses personagens que vão girar ali a história. Mas como teve mais aprofundação no mundo do que nos personagens, eu acabo não tendo aquela identificação direta com eles. Quais são os objetivos desses personagens direto, o desenvolvimento deles e quem a gente vai acompanhar. É sempre bem mais complicado quando a gente acompanha uma história maior. Eu esqueci de falar que o nome dessa história é Narrow Minded. Ok, só para deixar aqui pontuado. Quando a gente vai fazer uma história com vários personagens, né, a história ela vai se estendendo muito. Então, ou a gente escolhe um certo número de personagens mais específicos para trabalhar e desenvolver a personalidade deles, ainda que sejam bastante, né, para que a gente possa se afeiçoar, torcer por torcer por alguns e torcer pela morte de outros, etc., detestar alguns, para poder entrar na história, porque o que faz a gente se conectar com uma história são exatamente os personagens, são as motivações. Ninguém vai torcer necessariamente por uma empresa ou por uma organização, mas vai torcer ali pela ideologia dos personagens que estão envolvidos, que representam aquela empresa ou aquela organização. Então o foco no desenvolvimento dos personagens para mim é muito importante aqui, principalmente nessa história, já que a ideia é não ter um lado certo, não ter um lado errado, não ter isso de uma forma muito clara, muito preto no branco, né? Trabalhar ali mais no cinza. Então a empresa, ela ajuda um país a se desenvolver, mas ao mesmo tempo ela controla aquele país.
A organização ela quer libertar os países, mas ao mesmo tempo, sei lá, os países que são libertos por ela acabam ficando à mercê, eles não ajudam, eles só libertam o país e o país fica à mercê, sei lá, dos problemas econômicos, etc. Beleza. Mas isso são a níveis de organizações. Quem são os personagens que estão por trás dessas organizações, o que eles querem, isso define muito mais essa questão do preto no branco, do cinza, de tudo mais. Então, ter personagens ali que vão ser muito mais vilões, alguns outros que vão ser muito mais mocinhos, a ponto de deixar esse tom cinza, eu acho que fica um pouco mais claro, porque senão a gente fica só ali na parte da organização, do superficial, e a gente não se conecta internamente com os personagens. Como eu disse, como eu não tenho descrição dos personagens aqui, é a parte que eu senti que faltou. Para mim, a descrição do mundo, do universo, de onde a história vai se passar, está muito bem feito. Então, a parte que eu posso falar, que eu posso focar, é exatamente na construção desses personagens que vão guiar essa trama até algum possível final. Eu não consigo imaginar qual seria o final dessa história, porque se é uma história onde não vai focar nesse lance do bem e mal, né, não tem exatamente um vilão a ser derrotado ou um herói a ser exaltado, o final dela fica bem ambíguo e muito difícil de ser trabalhado para terminar bem, para terminar aquele final que você fala, caramba, que legal. E é bem difícil trabalhar com histórias assim, então tem que achar um tema, eu acho, central nessa história, para poder trabalhar ao redor desse tema, com os personagens ao redor desse tema, e a partir desse tema poder gerar um final que vai ser impactante, com base no tema, já que a história em si não tem exatamente aquela questão de ascensão ou descensão ali de um herói ou de um vilão. Uou! Essa aqui foi das grandes, hein? Minha Nossa Senhora. Não vai dar pra ler tudo isso. Nem ferrando. E não tem nem pontuação. Pra eu conseguir, tipo... Vou ler o primeiro parágrafo e... Caraca. É muito grande. Eu vou, então, avisar. Essa aqui eu não vou conseguir ler, de verdade. Ele até falou, tipo, eu vim mandar meio que mais uma... meio que uma mais... É uma história... Enfim. Ele explica que a ideia é que a história é muito grande para ser resumida facilmente. Então, eu vou me dar o luxo de não ler essa sinopse, porque não é uma sinopse, é um texto gigantesco. E eu vou falar um pouco sobre uma experiência particular que eu tive, como algo bem assim, uma história que era difícil de ser resumida, por ser muito complexa, por ter muitas coisas, e por que eu acho isso ruim para uma história. O primeiro mangá que eu fiz, ele era desse tipo. Quando uma pessoa falava, Jason, conta pra mim o que é a história desse mangá, sobre o que é esse mangá, eu não conseguia saber por onde começar. Porque eu criei tanta coisa, eu criei tanto desdobramento, tanto negócio, tanto universo, que eu não conseguia falar a história sobre isso, isso e isso. Porque parece que toda coisa que eu iria explicar, eu tinha que explicar algo antes para poder contextualizar aquilo. E aí, tipo, isso eu realmente não conseguia falar para ninguém sobre o que o meu mangá era. Eu, como autor, a pessoa que criou aquele mangá, não conseguia explicar sobre o que aquele mangá era, porque ele era supostamente complexo demais. E é o mesmo caso aqui do nosso autor, né? Não tem o nome dele aqui para eu poder falar. O e-mail dele é um código também, enfim. Para eu poder dizer, para depois ele dar uma resumida e enviar de novo, para eu poder ler de verdade. Eu não gosto de pular a sinopse de ninguém, mas não tem condição de eu ler essa daqui, porque está realmente um texto muito gigante. Enfim, e aí, quando eu tiver a ideia de fazer o meu segundo mangá, que foi Matsuro, né? Matsuro está disponível no site para quem quer ler de graça, é uma minissérie aí, tem 4 ou 5 capítulos de, sei lá, 20 páginas cada um, 15 páginas, faz muito tempo que eu fiz. Foi o segundo mangá que eu fiz na vida, né? Eu percebi que eu tinha muito mais facilidade de explicar a história de Matsuro para alguém, porque ela é uma história muito mais simples, muito mais cotidiana, até bem clichê, né? Uma cópia da maioria dos mangás Slice of Life que a gente vê por aí, né? Então, tem um personagem, outro personagem, eles se conhecem, um gosta do outro, os amigos vão tentar ajudar os dois a ficar junto, mas tem várias coisas que impedem eles de ficar juntos e assim vai. Aí conta uma história muito mais simples, muito mais direta. E aí, por ter essa facilidade de explicar, essa facilidade de contar e até de terminar ela um pouco mais rápido, apesar de que na época eu tinha a cabeça de fazer ela muito mais longa, se estender e virar uma coisa completamente maluca, mas daí quando eu terminei ali o que seria o primeiro volume dela, eu falei, não, tá bom, dá para encerrar aqui, fechei, coloquei um ponto final, acabou e virou uma minissérie, né? Ela iria continuar bem mais. Inclusive tem alguns personagens que eu tenho até desenhados,
e coloridos que iriam entrar no segundo volume, que estava escrito, mas que eles só aparecem ali meio que tipo na capa da parada e não aparecem na história mesmo, porque eles iam ser introduzidos mais pra frente. De qualquer modo, o foco aqui era, essa história era muito mais simples, então era muito mais fácil de eu contar pra alguém e a pessoa se interessar. E o que acontece? Se você mesmo não consegue explicar e resumir a sua história, é sinal de que a sua história está complexa demais até para você mesmo contar ela. Pensa o seguinte, se você não está conseguindo contar explicando ela para alguém, como que você vai contar ela no papel, através das páginas? Sabe? É muito mais fácil eu dizer, Macaimeio é sobre uma empresa de correio no mundo dos mortos e eles fazem entregas porque o mundo está fechado em vários blocos e não tem comunicação entre si, então eu preciso de uma empresa para poder fazer essa comunicação. Isso é muito fácil de eu falar aqui. Difícil é eu apresentar tudo isso e todas as complexidades, apresentar tudo isso de forma legal, de forma que a pessoa se conecte, se impacte aqui dentro do meu mangá. Então é a mesmíssima coisa. É muito mais fácil você contar a sua história explicando para alguém do que você contar ela no papel, fazer realmente um quadrinho, fazer realmente um mangá. Se você não consegue fazer isso de forma rápida, prática, ali, resumida, falando, provavelmente você não vai conseguir fazer ela também de forma ali no papel, de física e tal, de desenhar. Então, o que eu digo é, se você está achando sua história muito complexa, você não consegue resumir ela, pensa bem no que você pode, de repente, tirar daquela história, ou da trama principal daquela história, porque às vezes a gente vai querer descrever o universo. Falhou a voz que eu fico a boca seca. Eu vou falando, empolgado aqui com o vídeo, minha boca seca eu nem percebo, né? Eu preciso beber água. Vamos lá. Makai tem um universo gigantesco criado, enfim. Você pega aqui no final, tem uns extras só falando sobre o universo de Makai, textos descritivos e tal, falando mais sobre o universo, e todas as pessoas que leram até agora veio falar comigo falando que gostaram muito do universo. Então o que acontece? Para eu contar a história de Makai, eu não precisei contextualizar o universo, todas as coisas, todos os detalhes. Você viu? Eu contei ali o que é Macaimeio. Se eu precisar contar o que acontece nesse volume aqui específico de Macaimeio, eu falo, Macaimeio é uma empresa de correio do mundo dos mortos que pega algumas encomendas ali e nessa história aqui, o Dev, que é um dos principais entregadores da Macaimeio, ele recebeu uma encomenda de uma princesa que vai ser usada como moeda de troca entre dois reinos, e no meio disso vão ter várias tretas, várias coisas ali que vão acontecer para impedir que ele realize essa entrega, essa encomenda. Então essa é a história resumida de Makai. Acontece muito mais coisa, tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais background, tem ali a ver com a história do Dev, com o passado dele, etc. Mas quando eu estou resumindo a história, isso daqui não é a coisa mais importante que vai ter aqui em Macaimeio, né? Então, você precisa entender do que a sua história se trata e o que vai acontecer na trama ali no principal dela. Criação do mundo, background, outros detalhes assim, eles podem ficar de fora no primeiro plano. Isso é algo que você vai aprofundando ao longo das páginas. Mas se você não consegue tirar o que é background do que é história num primeiro momento, talvez seja sinal que a história está até confusa na sua própria cabeça. E aí talvez seja necessário você mesmo escrever, olhar, analisar, separar, para poder planejar e contar a sua história, né, de uma maneira que seja um pouco mais fácil, um pouco mais simples, tanto de você mesmo entender quanto do leitor, a pessoa que está aí, que vai ler a sua história eventualmente, que vai se interessar pela sua história. Vamos para a última de hoje, para a gente encerrar aqui. The Seven Guardians. Em um mundo com um cenário apocalíptico, gosto de cenários apocalípticos, onde os humanos possuem poderes, vive Jetson, um jovem ruivo que ficou órfão muito cedo de seus pais que morreram na Grande Guerra Tripla. Uma guerra que possui 3 lados distintos que guerreiam entre si. Ok, né? Estão 3 lados, eles guerreiam entre si. O lado dos anjos, dos demônios e dos humanos, que batalham de milhares de anos através de... Enfim, deu para entender. Desde a morte de seus pais, Jetson viveu em um orfanato que, além de abrigo, ofereceu técnicas de combate e desenvolvimento de poderes. Caraca, que orfanato top! 7 anos se passaram, Jetson se diferenciava dentre os outros jovens do orfanato, pois era um exímio lutador que não possuía nenhum poder humano, se tornando assim um alvo de zombarias.
Um dia o orfanato foi atacado e incendiado por um grupo criminoso e boa parte dos colegas de Jetson morreram, despertando assim em seu corpo um poder desconhecido por todos, que aumentava drasticamente. A mana, que ainda então era inexistente em Jetson. Força, velocidade, defesa, destreza, agilidade de seu portador. Ok, aumentava... A mana, força... Ah, tá, entendi. Aumentou tudo isso daí. Com este poder, Jetson derrota os criminosos com facilidade e após a batalha desmaia e possui um sonho, onde descobre que seu poder é parte de uma profecia feita no início da guerra, onde o deus da criação, antes de morrer, deixava seu poder para um jovem que, com o auxílio deste deveria encontrar mais 6 amigos dignos e juntos se tornariam os Seven Guardians. E seu líder, o portador dos poderes divinos, deveria guiar o grupo que seria a causa da salvação ou da destruição do mundo. Certo, entendi. Teve toda uma contextualização aqui de como seria o suposto primeiro capítulo, né, dessa história, o início dela ali, então, com o orfanato sendo atacado, etc., a parte ali de zombaria e tal. Eu acho que tem que desenvolver aqui, falando por partes, né? Nesse início eu acho que tem que desenvolver talvez alguns personagens que seriam um pouco mais importantes pro Jetson, porque se ele sofria zombaria, se ele sofria bullying ali dos amigos, por mais que seja traumatizante eles morrerem, mas pro leitor não vai ter aquela conexão de tipo, ele perdeu pessoas que eram importantes pra ele, etc, sabe? Tipo, vai ficar parecendo só tipo, morreu aí um monte de gente que zoava ele. A gente tem que sempre pensar que quando a gente tá falando, principalmente no começo de uma história, ficou meio escuro, né, aqui. Enfim, o vídeo agora que eu vim reparar. Mas beleza, quando a gente tá falando do começo de uma história, a gente não tem conexão com os personagens. Então, uma morte que é muito impactante no mundo, né? Assim, no nosso mundo real, uma pessoa morre e você entende que a pessoa, tipo, pô, tinha uma vida, tinha planos, tinha sonhos, tinha família, tinha amigos, etc. Existe todo um contexto no mundo real que a gente se conecta muito mais, por ser uma pessoa real. Na ficção, pode explodir uma bomba e destruir um país e você não vai ter conexão nenhuma, dane-se, sabe? Tanto faz como tanto fez que morreram centenas de milhares de pessoas e tal. E por aí vai. As mortes, elas são impactantes em histórias quando a gente se cria afeição pelos personagens. Então, quando um personagem ele é desenvolvido de uma forma a ponto de a morte dele, né, ser parecida como se fosse uma morte na vida real. Então, aquele amigo seu na vida real que morre, aí você vai sentir muito mal. Uma história tenta gerar o mesmo sentimento através do desenvolvimento daquele personagem, né, fazer aquele personagem parecer como se fosse um amigo seu. Então, quando a gente está falando de um começo de uma história, as mortes elas não são impactantes, né? O impacto que elas vão ter vai ter muito mais a ver ali com algum pequeno desenvolvimento que você fez e com a consequência que aquilo vai gerar. Então, se são pessoas que fazem bullying no Jetson, o leitor não teria uma imagem de tipo, nossa, que pena que eles morreram, entende? Ele ia falar, já vão tarde. Seria tipo isso. Por que o cara tá triste se quem morreu era só a gente que fazia bullying com ele? Então é interessante ter alguns pontos de conexão ali para talvez gerar um sentimento maior no Jetson. Ok. Aí ele derrota os bandidos e tal, libera o poder, ok. Aí ele tem esse sonho. Eu já falei sobre profecia aqui antes, né, nesse mesmo vídeo. Profecia, só que nesse caso a gente já tem a origem da profecia, né? Seria ele mesmo, só que talvez... Qual que seria a parada, então? Ele teria que se juntar ao exército, teria que fazer alguma coisa. Eu acho estranho essa parte do deve encontrar mais 6 amigos dignos. Porque aí a gente colocaria que a busca pelos amigos seria uma busca ativa. Então, vamos supor, né? Como se faz uma amizade? Uma amizade, geralmente, beleza, tá ali... Aí você começa a conversar com alguém, vocês veem que vocês têm afinidades e tal, começa a conversar, vocês gostam das mesmas coisas, compartilham gostos, compartilham experiências em comum e fazem uma amizade. E aí daí se segue, né? Então é uma coisa meio que natural, uma coisa meio que espontânea. Forçar uma amizade é uma coisa meio complicada, né? Você fala, tipo, como que você vai forçar a ser amigo de alguém? Ainda mais amigos dignos, né? Então, isso geraria, por exemplo, no Jetson, uma necessidade de gerar amizades e ao mesmo tempo de meio que julgar essas amizades. Pensa assim, ele tem na cabeça dele, eu preciso ter 6, não é 5, não é 4, não é 3, não é 2, é 6, então é bastante gente, amigos dignos para fundar, né, pra gente se tornar esses Seven Guardians e salvar o mundo, algo assim. Eu acho complicado ele ter essa noção de tipo, vamos salvar ou destruir. Porque você traz uma ambiguidade que pode ser interessante para a profecia, mas que eu não sei se é interessante para o personagem, ou pelo menos não a princípio. Porque se a gente colocar isso a princípio, né, salvar ou destruir o mundo, faz talvez ele não querer seguir essa profecia. Aí a gente teria que ter elementos na história que fizessem ele querer seguir a profecia, né?
Porque se é uma coisa ambígua, então, tipo, pô, eu vou salvar ou destruir o mundo. Cara, eu não quero realizar essa profecia, porque vai que tem chance de eu destruir. Eu não quero destruir, então não vou fazer nada. Para sair desse modelo de pensamento para o modelo de, não, eu sei que eu vou salvar, eu vou salvar, eu não vou destruir porque eu controlo. Você está seguindo uma profecia, mas você está tendo uma noção de controle, você está seguindo a profecia. Então, tipo assim, ou você acredita em destino, que o destino comanda a sua vida, ou você acredita que você faz seu próprio destino. Quando a gente está falando de eu vou controlar o meu destino, eu acredito que tem um destino, eu vou seguir o meu destino, mas eu vou controlar esse destino, exige um desenvolvimento do personagem um pouco mais profundo, entende? Eu acho que não dá pra só jogo. Se só colocar essa informação na história assim, ó, pum, eu acho que fica inconstante. Aí o leitor vai olhar e falar assim, mas peraí, mas ele acredita que ele consegue controlar ou ele acredita que ele tem que seguir a profecia? Não consigo entender exatamente o que esse personagem quer. E aí, se o leitor não entende o que o personagem quer, ele não se conecta com a história e com a motivação do personagem, e aí, por consequência, ele não se conecta direito com a história, com toda a trama, com o seu mangá. Então, eu acho interessante ou ele acreditar logo que ele vai salvar o mundo, e aí talvez a profecia não mostrou que ele poderia ser responsável pela destruição, e aí isso vai ser mostrado ao longo da história, que a profecia é mais do que ele viu no sonho. Ou você trabalha um pouco essa ambiguidade e aí cria algum evento narrativo na trama que faz ele querer seguir a profecia, acreditando que ele vai salvar o mundo, porque acho que ninguém em sã consciência iria seguir a profecia acreditando que vai destruir, né? Dá pra fazer uma jornada de vilão com isso, mas ainda assim é complicado mesmo com a jornada de vilão. Aí ele fala, eu vou à profecia onde eu vou destruir o mundo. Não sei, acho que... Enfim. E a outra coisa que eu falei sobre os amigos, que eu acho que poderia ser interessante você trabalhar nessa história, é exatamente o lance dele estar julgando os amigos para verem se eles são dignos. E isso pode gerar alguns conflitos, né? Numa amizade onde você tem um dos amigos que está te julgando o tempo inteiro para saber se você é digno ou não. É tipo aquela namorado que fica testando para ver se o outro tá traindo ou não, sabe? Então, tipo, fica olhando, vendo as coisas. Ah, será que ele tá olhando para aquela pessoa, para aquele outro, ela tá olhando para aquele cara, ele tá olhando para aquela menina. Enfim, aquela que fica fazendo testinho, fica fazendo joguinho o tempo inteiro, é um saco e geralmente gera muita treta. Então, numa amizade seria igual. Uma amizade onde você tem alguém que tá testando o outro o tempo inteiro para saber se ele é digno de ser um dos Seven Guardians, geraria bastante conflito. Esse é algo legal para trabalhar ao longo da história, porque, como eu sempre falo aqui, na jornada de um personagem o que a gente se comunica são com as ações e a personalidade dele. Porque a personalidade do personagem a gente pode ter igual, erros a gente pode fazer igual. Nós não vamos buscar 6 amigos para salvar ou destruir o mundo através de uma visão que a gente teve. Mas a gente, às vezes, se comporta de maneira errada com um amigo e chateia ele e fica triste por conta disso. Então, a gente consegue se identificar com essa parte. Não com a salvação ou destruição do universo, mas com a parte de ter um amigo e magoar ele de repente, porque a gente julgou que a gente era melhor, a gente foi meio egocêntrico e tal, e aí, beleza, chateou, magoou algum amigo e agora se sente mal. Então, esse tipo de coisa dá pra colocar na história e desenvolver muito mais o personagem internamente. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Eu tô fazendo esse modelo aqui de gravação, espero que a qualidade tenha ficado boa. Pelo que eu vi aqui, parece que a iluminação caiu, acho que é porque tá começando a escurecer, e aí o vídeo também ficou um pouco mais escuro. Minhas gatas estão aqui na cadeira vendo o vídeo aqui com vocês. E deixa seu like aqui embaixo caso tenha gostado do vídeo. Lembrando que para você enviar a sua sinopse, eu só falo sempre no final do vídeo, que é para só quem ficou até o final poder enviar a sua sinopse, é para contato@instintomangaka.com. O e-mail está aqui na descrição. Você envia com o título lá, sinopse para análise. E aí pronto, envia para o meu e-mail com esse título, vai entrar na lista. Tem bastante coisa na lista, mas está saindo vídeo toda semana aqui de sinopse, então está indo mais rápido. E agora nesse modelo eu estou pensando em fazer vídeos até um pouco mais longos, e se começarem a sair lives de sinopse, vai ser live, sei lá, de 1 hora além do sinopse. Aí dá pra ler um pouquinho mais e acabar com essa lista aqui. Diminuir pelo menos o prazo de leitura um pouco mais. Valeu por ter assistido, é nóis, até o próximo vídeo.